ainda dentro dessa pergunta da questão da pornografia, quando um homem, ou uma mulher, porque não é um problema exclusivo do homem, né? Ele é viciado em pornografia, ele tá vendo e ele tá se masturbando, ele fica ligado àquilo que ele tá vendo também, ou só o contato físico com a pessoa que iria ligar ele? Ele fica ligado naquela pessoa que ele tá desejando e imaginando enquanto ele tá assistindo ou não? Sim. Depende do nível de vício que ele tá. O nosso cérebro ele não discerne fantasia de realidade. Então, quando você está assistindo um filme ou vendo alguma cena, o seu cérebro interpreta que você está vivendo aquilo. Por isso que um homem que está vendo pornografia, ou até mesmo mulheres, né? Ela entende que aquilo está acontecendo com ela. Então, as sinapses dela começam, os neurônios dela começam, ela começa a sentir as sensações no corpo. Existe um nível de vício que a pessoa não precisa mais pensar em alguém. Porque a mão dela já faz aquilo, é diferente, é mais vicioso, 10 vezes mais do que cocaína. Então, basta somente ela ver o conteúdo e ela já vai acessar. E aí ela já não precisa mais de ninguém, ela vai se isolar, é tudo que ela precisa, e ela não precisa mais de pessoas. Ela é suficiente, porque é totalmente um ato de idolatria e de egoísmo. Mas ela fica ligado à pessoa que ela viu ou não? Ela fica ligado. Porque a pessoa que derramou sangue, eu digo esperma, pensando em você, ela fez uma ligação com você. Caiu na terra, o mundo espiritual viu. Se você está em Cristo e Cristo está te cobrindo, ele vai te notificar para que isso seja desligado. Porque hoje a gente está numa era que as pessoas pegam aí a nossa foto, eu já peguei alguns casos de homens que entravam nos perfis e pegava foto de mulheres e se masturbava. É a mesma coisa os abusadores. A pessoa não fez nada para aquilo, mas derramou sangue. E se derramou sangue, precisa ser retirado, rejeitado e removido do mundo espiritual. Entendi. Nossa, é muito complexo e muito complicado tudo isso. Claro, a gente quer pontuar assim que isso não faz em um dia. Isso. Eu vou até onde o corpo da pessoa aguenta. Então isso vai levar às vezes 4, 5 etapas. É um processo, né? Processo. O que é, Yuri? Não, eu ia perguntar exatamente dentro desse contexto aí, porque não houve a transferência de sangue, né? Ou da própria saliva que a pastora falou ali. E a outra coisa esse sangue branco seria a ejaculação? É isso? Isso. Me corrija se eu estiver errado, né? Certíssimo. Você não precisa estar presencial. Quando uma pessoa libera uma intenção sobre você, já é necessário. Para que haja o mundo espiritual também conta com a intenção que você faz as coisas. Exemplo, muitas vezes você vai receber um presente, ou uma comida, ou um aperto de mão, e você vai sentir mal. As tuas células, o Espírito Santo, ele já vai trazer o discernimento para você, tem alguma coisa errada aqui. E as pessoas não acreditam no discernimento, ou até mesmo no desconforto. Então, eu não preciso estar presencialmente. Se foi derramado esse sangue com a intenção sobre você, sobre o seu nome, já aconteceu a ligação. Ou seja, é muito mais grave do que... E assim, eu tô procurando nem olhar pro chat, porque já tá tendo muita pergunta ali. Mas assim, igual eu de relance aqui, eu vi alguém perguntando ali, meu Deus, mas quando eu não era cristã, eu me relacionei com N homens. E como que eu vou lembrar? E quando a pessoa não lembra, o que tem que fazer daí? Detalhe, antes de entrar aqui, é lógico que a gente orou para que Deus guardasse o seu coração. A partir do momento que a gente começou a falar, eu já comecei a disparar gatilho em você. Eu tenho certeza que você começou a lembrar de ex-parceiros, do que você ganhou, do que você fez, dos lugares que você entrou. Porque quando você ouve esses tipos de coisa, a sua alma já vai conectando. Então, tudo que a gente viu na nossa vida, no cérebro tem uma caixa. E quando a gente toca nessa caixa, ela vai abrindo. Que são as memórias. Então, mesmo se você não lembrar, a partir do momento que eu tocar nisso, eu falo, pego a folha. A pessoa fala, eu não lembro o nome. Eu falo, coloca um ponto, porque você sabe, Deus sabe, o mundo espiritual sabe. E aí a gente consegue fazer o desligamento. E no momento do processo de desligamento, o nome aparece. E aparece coisas que você nem lembrava mais. Mas aparece por conta da própria pessoa ou Deus revela a você? Por conta da memória celular que existe dentro de nós. Exemplo, aonde você estava 1 ano atrás, nesse mesmo dia, nesse mesmo local? Você lembra? Tá perguntando pra mim?
Sei lá, acho que eu lembro. Onde você Não, estava? esse aí Você eu não tá perguntando pra não. mim Sim. onde que eu tava ontem? Não, há 1 ano atrás. Há 1 ano atrás? Isso. Sei lá, tava acho que em casa. O que você comeu? O que eu comi, Yuri, em casa? Eu devo ter Não, comido... ela tá perguntando algo incisivo, você não vai lembrar. Não vou lembrar, mas eu comi alguma Mas coisa. você esteve e você comeu. Uhum. Só que o nosso cérebro, ele guarda, joga pra memória inconsciente pra você não reter muita energia. Mas não quer dizer que você não fez. Sim. Então, esses parceiros, essas situações, esses lugares, está numa memória chamada oculta, que a hora que a gente tocar, ele vai subir para a luz, vai subir para a claridade, e aí vai trazer existência. Quando eu não estou no consultório em um processo espiritual, mesmo que a pessoa não queira Cristo, a gente não pode tocar, o Espírito Santo ele também vai conduzindo. Então, se existe... até tem um caso de um homem, principalmente os homens, eles têm muita dificuldade de confessar. E aí, na escola de cura e libertação, muitas vezes Deus me revelou que aquele homem, ele tinha sexo oral com outro homem. E para deixar ele à vontade, não numa situação de julgamento, mas para que viesse para a luz para ser tratado. E aí ele declarou que ele estava no internato e que o enfermeiro achou era uma ferramenta de cura. E por ele ser ingênuo, ele acabou cedendo. Então, assim, são pequenas coisas que vão levando às outras, mas você acaba lembrando pela memória celular que está dentro de você. Seríssimo, na verdade, né? Eu pontuei uma coisa aqui, já que a gente já tá bem falando de coisas, né? Não Mais tem como pesado. fugir, né? Mas assim, ó, uma coisa que tá anotado aqui, que eu queria que a pastora explicasse pra gente, agora que a gente entende que há essa ligação entre o sexo e o espiritual, 100%, que eles caminham junto, o que significa quando a gente afirma que a relação sexual ela é um selo e uma moeda de troca? Por que ela seria um selo e uma moeda de troca? Certo. Como eu disse, o sexo é um presente de Deus, do próprio Criador. Quando você adultera isso, quando você quebra esse princípio, exemplo, são 2 pessoas em Deus, casaram por propósito, são virgem. Exemplo, na mulher tem o ímen, que também tem um sangue. Hoje, para nós, não é comum, mas é um rompimento de sangue aonde Deus colocou e viu que era bom para que comunicasse. Até antigamente, a Bíblia fala que colocava os lençóis estendidos e era uma conotação de honra. Então, quando a mulher ela vai ter relação sexual, ela, além dela soltar fluidos e espermas, também solta esse sangue. E aí, o mundo espiritual ele vem colher. Se você está dentro do matrimônio, legitimizado por Cristo, civilmente, hoje no Brasil, quem vem colher isso é os anjos. Né? E agora, se você não está, quem colhe isso são os espíritos imundos. Por que é um selo? Você casou, tem a celebração. Então, quando você ejacula e tem essa conjunção carnal, está selado. Todo o ritual do casamento, né? Porque na alegria, na tristeza, é a aliança, é as testemunhas, é o juiz, e aí a noite de núpcias é um selo. Então, a moeda de troca no espiritual. Então, você vai ver hoje muitas pessoas em determinados trabalhos matando animais, rituais humanos, porque precisa de sangue e precisa de um pagamento. Hoje, nós temos Jesus, que foi o Cordeiro perfeito, o homem perfeito, que também custou sangue, que também custou as moedas de Judas. Nós não precisamos matar nem sacrificar, porque Ele é o nosso Redentor. Por isso que eu tenho que ir em Cristo, pelo Espírito, para poder rejeitar todas essas obras. Então tá explicada a questão do selo. Outra pergunta que eu tenho dentro disso é o seguinte, sobre a mente. A pastora falou algo sobre a mente e, como eu disse, o chat tá uma loucura, porque instantaneamente ativou gatilhos na mente da galera, né? A mente é algo muito complexo de se entender mesmo, Yuri, porque, cara, a mente é a raiz de todas as coisas. Nossas guerras maiores começam por ali, é tudo na mente. Quando eu puxo essa pergunta sobre a mente, vamos lá. Uma pessoa, por exemplo, que ela costumeiramente ela tem tendência a ter sonhos eróticos. A gente sempre trouxe aqui o pastor Denis, alguns pastores que falam sobre o sonho. Existem pessoas que defendem que o sonho erótico, que é acontecer até a própria ejaculação no meio do sonho, que é um dispositivo do corpo para liberar, enfim, vocês já devem ter conhecido essas teorias. Mas onde que eu quero chegar com esse assunto?
Quando a pessoa costumeiramente tem essa tendência a ter esse tipo de sonho, a gente pode afirmar que ela está 100% ligada ao espiritual com uma situação ou com alguém? Claro. Eu, como terapeuta, preciso analisar se esse sonho ele vem do campo da memória oculta, comeu demais à noite, ou eu estava falando sobre isso, então eu preciso analisar se isso é uma coisa do cérebro, se ele é uma mensagem espiritual. Então, assim, os sonhos, eles vão trazer para a luz, para a consciência, aquilo que está acontecendo no espiritual e na memória oculta. A pessoa chega, eu estou sonhando com meu ex-namorado, eu tenho sonhos eróticos com ele, tá com ligação de alma ainda. E mesmo depois do desligamento de alma, eu sempre coloco eles alerta. Você pode sonhar, ou quando você se desliga, isso é muito interessante, a outra parte que está ligada vem atrás. Ô, louco, como assim? Inconscientemente. Houve um desligamento, a outra parte não sabe, mas estava ligado em você. E aí ela sente ali, inconscientemente, ela não sabe nada do espírito, nada da mente, mas ela sente de procurar aquela pessoa, porque aquela parte que foi tirada está fazendo falta. Então a pessoa vem de novo para poder ligar. Então é muito, muito profundo e complexo, mas a gente precisa entender os sintomas de ligação de alma sempre vai estar nos sonhos. Ou você está na relação sexual com o seu cônjuge, você está lembrando o outro. Acontece muito. Ou você fica, quando o marido, uma mulher faz raiva, se eu tivesse casado com ela, não seria assim. Então ainda é um sintoma daquele coração ferido que tentou casar com alguém, mas não deu, e aí está com esse agora. Então, assim, são pequenos sintomas que a gente vai entendendo que a pessoa tem essa ligação de alma ainda assim. Eu acredito que o que a pastora falou no final agora já respondeu a próxima pergunta. Porque assim, eu ia perguntar justamente isso. Mas e o casalzinho cristão que se guardou, que não teve relação sexual com ninguém, que os dois casaram virgenzinho, estão lá tendo a vidinha deles, de repente um começa a ter sonho erótico com outra pessoa. Houve uma ligação através de um pensamento? Sim. Seria isso? Sim, a Bíblia diz, tudo que deve guardar, guarda o teu coração, a mente. Primeiro a gente pensa, depois a gente sente e depois a gente tem uma emoção por meio das atitudes. Só que você pode ver, eu acho isso tão lindo na criação, que o nosso ouvido é igual um feto. Então tudo que você deixar entrar pelo ouvir, vai nascer. Isso aconteceu com Davi. Davi passou e olhou Betseba. Então pode ter guardado virgem, pode ter casado certinho, bonitinho, mas se você algum dia desejou e não concluiu, a tua alma ela vai te impulsionar a concretizar o desejo, porque ela quer satisfazer você. Por isso que Paulo fala, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço.